irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, nós queremos convidá-los neste momento para que nós possamos meditar na palavra do nosso Deus eterno, no salmo do nosso culto de hoje, salmo de número 68. Eu quero dar aqui uma ênfase especial aos versículos 4 a 6, onde nós lemos assim: cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra, preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegrem-se na sua presença. Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, sobre este texto, eu quero convidá-los a meditar sobre este tema. Deus é o nosso Redentor. Que o nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos ilumine neste momento em que nós queremos meditar em sua santa e bendita palavra. Que a mesma nos traga o consolo que vem do alto e que transforme a nossa vida por inteiro. Amém. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, essa semana que se passou, teve início na cidade de São Paulo um projeto que tinha como objetivo pôr um fim a um problema social que vem assolando a cidade de São Paulo já há muitos anos, que é a Cracolândia. Para quem não conhece, a Cracolândia é uma região que fica dentro do centro da cidade de São Paulo. E essa região ela é dominada pelo uso de drogas e também pelo tráfico de drogas nessa região. Muitas pessoas que vivem ali deixaram o seu lar, deixaram suas famílias e passaram a viver agora neste local por causa da sua dependência do uso desses entorpecentes. O projeto, que recebeu o nome de Projeto Redentor, tinha como objetivo resgatar essas pessoas que viviam nesses locais, reconduzindo elas agora para outros locais especializados para o tratamento e recuperação da dignidade dessas pessoas, bem como também pôr um fim ao tráfico de drogas naquela região. Deixando um pouquinho de lado os aspectos políticos desse projeto, bem como também as polêmicas que o envolveu, esse projeto ele traz algumas reflexões importantes para nós. Aqui nós podemos destacar pelo menos uma importante reflexão que a gente tira de todo esse pensamento que envolveu esse projeto. Existe no ser humano uma necessidade muito grande de ser resgatado, pois muitas coisas ainda continuam escravizando o ser humano, deixando ele dependente e fazendo com que ele sofra aqui nesse mundo. E a gente poderia fazer uma lista das coisas que nos escravizam, que nos deixam dependentes e que nos fazem sofrer. As drogas são deles, o alcoolismo, o trabalho, tantas outras coisas que vêm sobre nós, e sem a gente perceber, quando a gente vê, a gente se torna refém destas coisas em nossa vida. Meus amados, a palavra redenção, a palavra essa que deu nome a este projeto, ela tem uma ampla gama de significados para a nossa vida aqui nesse mundo. Para vocês terem uma ideia, no dicionário de língua portuguesa, por exemplo, esta palavra significa o ato de remir ou redimir. É o auxílio que livra alguém da aflição. E assim ela vai ter como significado o resgate, que foi a intenção do projeto, resgatar aquelas vidas. Em outras palavras, redenção significa ajuda
Se nós pegarmos só esse significado do dicionário, nós vemos que a palavra redenção, ela tem um significado, uma importância e uma necessidade na vida de cada um de nós. Já no contexto da palavra de Deus, a palavra redenção também evoca significados importantes. Por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra redenção tinha como significado para o povo libertação. O Deus redentor é o Deus que liberta o povo de situações de cativeiro, de sofrimentos, de morte e de pecado. Já no Novo Testamento, esta mesma palavra evoca um outro sentido, o sentido de salvação. Deus, por meio do pagamento de um preço, isto é, da morte de Cristo na cruz, compra para uma vida nova de liberdade a pessoa que antes era escravo da lei e do pecado. O apóstolo Paulo, ele nos traz esse sentido de salvação que a palavra redenção traz, quando ele diz lá em Romanos 8, 21 a 23, um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto, e não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós, mesmo enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Nessas palavras do apóstolo Paulo, nós podemos ver os dois sentidos presentes, tanto de salvação como de libertação. E ambos acontecem pela ação de Deus na nossa vida. Diante de tudo isso que nós vimos, meus amados irmãos, a palavra redenção, no contexto da ação de Deus na vida do ser humano, de uma maneira bem simples, vai significar o ato de resgatar aquilo que foi perdido e restaurar a justiça para aqueles que não têm condições de se ajudar. É o ato de ir ao encontro do perdido, do que se sente abandonado, do que se sente rejeitado, daquele que não tem mais ninguém que olhe por eles, e tirá-lo dessa situação para uma nova situação de acolhimento, de cuidados, de amor. E essa ação Deus faz por nós através do seu Filho Jesus Cristo. Resgatar o que está perdido e restaurar a justiça. Esses dois significados estão presentes também nas palavras do salmo do nosso culto de hoje. O salmista Davi nos convida a louvar a Deus por sua ação redentora na vida do povo. E ele diz: cantem louvor a Deus, cantem em sua honra, preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegrem-se na sua presença. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros. Prisioneiros aqui são aqueles que estão cativos, aqueles que vivem escravos. Ele solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra seca. Meus amados no Senhor, com as suas palavras, o salmista nos lembra de um aspecto muito importante de Deus na nossa vida. Ele traz para a nossa realidade o sentido mais amplo da ação de Deus. O salmista nos lembra quem Deus é na nossa vida. E com as suas palavras, ele nos lembra que Deus é o nosso Redentor. Mas eu quero fazer uma perguntinha, diante de tudo que nós já vimos, de que foi apresentado,
O que significa para nós saber que Deus é o nosso Redentor? O que muda para nós sabermos isso? O que isso significa na nossa vida? Meus queridos, em palavras bem simples, saber que Deus é o nosso Redentor significa para nós lembrar que nós temos um Deus atento e cuidadoso ao nosso lado, tanto nas horas boas quanto nas dificuldades. Saber que Deus é nosso Redentor é saber que nós temos um Deus atento e cuidadoso às nossas necessidades e que quer estar ao nosso lado em todos os momentos. Isso é o significado desta palavra para a nossa vida. E é esse o significado que está presente nas palavras do salmista Davi neste culto de hoje. Para vocês entenderem, o Salmo 68, ele é um hino de louvor a Deus, o Salvador do seu povo. E aqui o salmista lembra, com as suas palavras, as ações que Deus realizou quando conduziu vitoriosamente o seu povo desde o Sinai até a terra prometida, e quando elegeu como morada a humilde colina de Sião para o povo. Em toda a história do povo, desde a sua libertação do cativeiro egípcio, a travessia do deserto, a posse da terra prometida, em toda esta história do povo, vemos como Deus se fez presente na vida deles, como Deus esteve atento às suas necessidades e como Deus cuidou deles em todos os momentos, principalmente nos momentos mais difíceis, nos momentos em que o próprio povo desacreditou de Deus e desejou voltar para o seu cativeiro. Em todos esses momentos, Deus esteve ao lado do povo, Deus cuidou das suas necessidades, Deus esteve atento a tudo o que o povo precisava. E o salmista nos lembra estas ações de Deus ao evocar alguns verbos em seu salmo. Ele começa nos lembrando a ação de Deus ao dizer: olha, Deus é quem se levanta para fazer justiça. Com isso ele nos lembra que quando escravos, o povo de Israel não tinha forças suficientes em si mesmo para se libertar. Por isso eles eram oprimidos e explorados. Mesmo sendo um povo maior do que os egípcios, na sua escravidão eles eram mais fracos que os egípcios. Por isso, Deus é quem se levanta em favor do povo. É Ele que vai ao encontro do seu povo para fazer justiça, para acabar com esse tempo de opressão e de exploração, para libertá-los da sua escravidão e do seu escravizador. Em segundo lugar, lá no versículo 5, ele nos lembra: Deus é quem cuida. E Ele cuida de quem? Dos órfãos, das viúvas, dos que não têm habitação. Ou seja, Deus é quem cuida dos necessitados. E na travessia do deserto, o povo não tinha nada consigo. Era um povo pobre, um povo totalmente dependente dos cuidados de Deus. E nós vemos esse cuidado presente quando Deus lhes dá comida, lhes dá água, protege ele contra os seus inimigos, não permite que as suas roupas se desgastem. O cuidado de Deus é um cuidado bem presente em toda a história do povo. É Deus também quem protege este povo contra os seus inimigos. É interessante quando nós lemos o livro de Êxodo, que é a saída do povo de Israel do Egito, como é que Deus se fazia presente. De dia ele era uma coluna de nuvens que ia na frente do povo. À noite era uma coluna de fogo que ia iluminando o caminho. E assim Deus protegia o povo de Israel de todos os perigos que o cercavam no deserto. Tanto os inimigos que poderiam atacá-lo, como os animais, as feras e tudo mais.
Deus é o protetor do seu povo. Deus também é quem dá habitação. É Ele quem prepara um lar para o povo de Israel. Durante todo o tempo da travessia, Deus estava preparando a terra de Canaã, a terra prometida para que o povo de Israel habitasse. E não era uma terra qualquer, mas era um lugar de abundância, onde todas as necessidades do povo seriam supridas, a terra que mana leite e mel. O povo não ficaria desabrigado no deserto, sem lar, sem pátria, mas Deus estava preparando este lugarzinho. E nós vemos esta ação de Deus continuada na história de Jesus Cristo, que ao ascender aos céus, ao subir aos céus, foi justamente fazer isso, preparar uma habitação, um lar para nós morarmos com eles. É Deus quem vai libertar os cativos. Não será outra pessoa, mas o próprio Deus. E em todas estas ações agora, Deus dá felicidade plena e verdadeira para o povo de Israel. Meus amados, é diante desta ação de Deus, desta ação completa de Deus na vida do povo, que eles agora são chamados para cantar, para louvar, para agradecer e testemunhar o grande nome de Deus e os seus feitos maravilhosos na vida deles. Meus queridos, quando nós olhamos para a nossa vida aqui nesse mundo, quando nós olhamos para a dura realidade que nos cerca, nós chegamos à conclusão que, assim como o povo de Israel, nós também necessitamos de um Redentor. Muitos têm sido as coisas que nos têm feito cativos e dependentes. Como bem afirmou um casal esta semana em uma visita, parece que todos nós não estamos tendo mais tempo para nada. Nós andamos tão preocupados, tão ansiosos, com medo do futuro, que nós não estamos tendo mais tempo para as nossas famílias, para os nossos amigos, para a igreja. Vivemos, como diz um sociólogo polonês, Simon de Palma, um completo isolamento social. E eu pergunto para vocês, quais são as marcas desse isolamento na nossa vida? Tristezas, sofrimentos, angústias, medos, falta de esperança. E nós vemos essas marcas bem presentes em nossas vidas, bem presentes nos nossos relacionamentos, que cada vez mais têm se tornado relacionamentos frios, distantes, superficiais. Um exemplo disso, nós podemos dizer, é a nossa comunicação dentro do lar. Ou melhor, a nossa comunicação em todas as esferas da nossa vida. Dentro do lar, dentro da igreja, no trabalho, no convívio com o próximo. Se nós olharmos bem, nós conversamos o estritamente necessário e o momentâneo. Não há mais tempos para perguntas como, por exemplo, como é que foi o seu dia hoje? Como você tem se sentido? Acaba-se, meus amados irmãos, esse tipo de comunicação acaba se tornando um campo fértil para a depressão, para a solidão, para a melancolia. A nossa comunicação está fragmentada. Nós só falamos aquilo que temos necessidade. Gosto muito da comparação que um amigo fez outra vez. Olhando para a nossa vida e para os problemas que nós enfrentamos, ele disse assim: olha, parece-nos que estamos atravessando um deserto em nossa vida. O enfrentamento dessas crises, meus amados irmãos, traz justamente esta realidade para nós: a travessia de um deserto.
E é diante dessa realidade que surge a necessidade de sermos novamente salvos e libertos. Necessitamos de um Redentor que venha em meio à travessia do deserto da nossa vida e nos conduza, nos sustente e nos proteja também rumo a uma terra prometida, ou seja, para um lugar de segurança, para um lugar de cuidado, para um local de proteção. Certa vez o pastor afirmou em seu sermão que ter um Deus redentor é, na verdade, ter um Deus que está estendendo a sua mão para nós e dizendo assim: olha, segure firme, meu filho, eu vou te guiar em segurança. Meus amados, quando nós afirmamos que temos um Deus atento e cuidadoso ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida, nós nos lembramos desta mão estendida em nossa direção, principalmente quando nós enfrentamos as dificuldades, os problemas, os sofrimentos que se levantam contra nós. Se nós olharmos para o nosso mundo, nós vamos chegar à conclusão que sim, a realidade do mundo em que nós vivemos, ela nos escraviza, ela nos faz sofrer, ela nos deixa apreensivos e com medos. Olha para a realidade política e econômica que nós vivemos, marcada pelo que essa realidade? Pela exploração, pela corrupção, pelo abandono. Essas são marcas de uma sociedade cativa, escrava. E é uma realidade, meus amados irmãos, que nos atinge integralmente. Ela não está longe de nós, como muitos pensam, mas ela se faz presente na nossa vida. E estas marcas, elas acabam influenciando no nosso modo de viver. Ela acaba influenciando nos nossos relacionamentos. E traz todos esses sentimentos de medo, de insegurança, de falta de esperança para o futuro. Não sabemos o que nos espera. E não sabemos nem como agir diante dessa situação. Mas diante dessa realidade, nós somos convidados a mudar a direção dos nossos olhos e a nos lembrarmos: temos um Deus atento às nossas necessidades. Um Deus que nos convida: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Um Deus que nos diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E ainda, entrega os teus problemas ao Senhor, Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, em todas essas palavras de Deus, nos convidando a vir a Ele, todas essas palavras são para nós o braço estendido de Deus, pronto para nos salvar, pronto para nos libertar. Nós vemos presente nestes textos, de maneira clara, a imagem do Deus Redentor, do Deus que nos acode, que nos salva da perdição que a nossa vida experimenta neste mundo, que restaura em nós a justiça, que nos devolve a nossa dignidade roubada pela escravidão. Um Deus que nos socorre em todas as tribulações da nossa vida. Ele nos libertou da nossa pior escravidão, meus irmãos, do pecado. E agora, por meio do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos deu um novo lar, uma nova habitação. É por meio de Jesus que o braço estendido de Deus está pronto para nos resgatar, nos libertar, nos salvar, nos trazer de volta. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, Deus é o nosso Redentor. Ele é um Deus atento e cuidadoso às nossas necessidades e que está ao nosso lado em todos os momentos
da nossa vida. E Ele está estendendo a sua mão para nós hoje. E Ele está dizendo a cada um de nós que está aqui presente: olha, deixa que eu te salve e te liberte, meu filho. Deixe que eu te ajude a atravessar esse deserto da sua vida. Segure firme em minha mão. Mesmo que a caminhada seja longa e difícil, eu jamais te deixarei. Nunca te desampararei. Estarei com você até o fim, pois eu, o Senhor teu Deus, sou o seu Redentor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Meus queridos, diante dessa ação graciosa de Deus em nossa vida, vamos nos unir ao povo de Israel e também cantar a Ele os nossos louvores, a nossa gratidão, dizendo: cantem louvor a Deus, cantem hinos em sua honra, preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegre-se na sua presença, pois Ele é o nosso Redentor.